Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos aqui para iniciarmos uma série de aulas sobre os 10 mandamentos. Na aula de hoje nós falaremos sobre a Igreja, a Santa Igreja Católica, como mãe e mestra. Falaremos brevemente dos 5 mandamentos da Igreja. Esse tema dos mandamentos da Igreja será aprofundado numa aula que será dada ao final. Então nós teremos 2 aulas introdutórias, a aula de hoje. Depois teremos uma outra aula introdutória também sobre a temática dos 10 mandamentos. E aí sim iniciaremos o estudo de cada um dos 10 mandamentos para, ao final, estudarmos mais a fundo os 5 mandamentos da Santa Igreja Católica, que já serão mencionados, já serão expostos nesta primeira aula. Então, o título da aula é justamente a Igreja como mãe e educadora, Nós podemos dizer a Igreja como mãe e mestra. Eu gostaria de iniciar esta aula com a leitura do Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo 28, o final do Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Vamos lá. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, nesse evangelho, que é justamente a conclusão do Evangelho de São Mateus, fica muito claro, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele transmite a sua autoridade para o seu corpo místico, que é a Santa Igreja Católica. E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que essa autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi transmitida para a Santa Igreja não somente no que diz respeito à fé, ou seja, cabe à Igreja conservar o depósito da fé, ensinar aquilo que nós devemos crer. E isso, na catequese, nós fazemos em total fidelidade ao que ensina a Santa Igreja, quando nos dedicamos ao estudo
de cada um dos artigos de fé, como estão expostos, declarados nos símbolos da fé, em especial no símbolo dos apóstolos e no símbolo niceno-constantinopolitano. Então, na primeira parte da catequese, nós nos aprofundamos sobre cada um dos artigos de fé, ou seja, naquilo que nós devemos crer. E a igreja é que nos ensina, a igreja é que transmite a revelação divina, ou seja, cabe à igreja conservar e ensinar tudo aquilo no qual nós devemos crer, o conteúdo da fé, o depósito da fé. A igreja, ela é guardiã. A ela, e somente a ela, cabe essa tarefa. Somente a Santa Igreja tem essa autoridade de dizer, de definir os dogmas de fé, ou seja, dizer tudo o que nós devemos crer. Mas o que muitas pessoas não se atentam, e isso de fato é um salto que nós devemos dar na catequese, e esse é o objetivo principal da aula de hoje, que a Santa Igreja Católica, não cabe tão somente dizer no que nós devemos crer, ou seja, definir qual é a nossa profissão de fé, qual é a fé católica, mas a Igreja também, cabe a ela dizer como nós devemos viver, para vivermos de acordo com a fé que nós professamos. E aqui é fundamental que isso fique muito claro para todos os alunos. Eu sempre faço questão de ressaltar para os meus alunos de maneira muito insistente, não somente nesse momento em que nós estudaremos os mandamentos, mas sempre, que não há a menor possibilidade de estarmos em desacordo com a Santa Igreja Católica naquilo que é a sua moral, ou seja, nos preceitos morais que ela define. A Santa Igreja Católica, ela é infalível nos seus dogmas e também infalível quando define preceitos morais, quando define como um fiel católico deve agir para agir de acordo com a fé que ele professa. Eu faço questão até de dizer de maneira muito enfática para os meus alunos sempre, especialmente nos tempos em que vivemos, tempos em que a maior parte das pessoas vive muito afastada da verdade, afastada da fé católica. Boa parte de nós não tivemos uma autêntica criação católica, mesmo no seio das nossas famílias. Então, quando nos deparamos com aquilo que a Igreja exige em matéria de moral, ou seja, aquilo que a Igreja exige, aquilo que a Igreja ensina a respeito do agir cristão, muitas vezes não é incomum que interiormente haja algum tipo de discordância, haja uma inquietação, porque algo que a Igreja ensina está em desacordo com aquilo que eu vivo. Isso não deve assustar nenhum de vocês, isso não deve assustar ninguém que está em um processo de catequese. Mas uma certeza deve existir. Deve haver uma certeza no coração do aluno. Se eu, em matéria de fé e de moral, também em matéria moral, eu eventualmente discordo da Santa Igreja, e essa discordância, na realidade, é uma inquietação interior. Eu me deparo com algo que a Igreja ensina que está em desacordo com a minha vida, na realidade é a minha vida que está em desacordo com aquilo que a Igreja ensina. Eu preciso partir de um pressuposto, eu preciso partir de uma premissa. A Igreja está certa e eu estou errado. Cabe a mim, agora, me esforçar para vencer os meus pecados e viver de acordo com aquilo que a Igreja ensina. Essa é a premissa. E essa premissa ela tem que estar muito clara desde o momento em que a gente estuda a fé. Eu também costumo dizer para os meus alunos que, sob uma certa ótica, o artigo de fé mais importante de todos é aquele
em que nós professamos a nossa fé na Santa Igreja Católica. É claro, o artigo de fé, o artigo central da nossa fé, sem dúvida nenhuma, o mistério central da nossa fé é o mistério da Santíssima Trindade. É quando nós professamos a nossa fé no Deus que é uno e trino. Mas, de fato, todos os mistérios da nossa fé, todos os artigos da nossa fé decorrem deste mistério central, que é a nossa fé no Deus uno e trino. Mas sob uma certa ótica, sob um certo sentido, o artigo de fé em que nós manifestamos que cremos na Igreja que é una, santa, católica e apostólica, ele é o mais importante e o mais fundamental. Porque se de fato eu creio na Santa Igreja, se de fato eu tenho uma fé sólida de que tudo aquilo que a Igreja me ensina a crer e tudo aquilo que a Igreja me ensina a fazer é a verdade, cumpridos os devidos requisitos, a Igreja ela é infalível em matéria de fé e de moral. Se esta fé está bem sedimentada no meu coração, tudo aquilo que a Igreja disser, eu não colocarei em discussão. Eu imediatamente direi sim. Isso é algo que eu preciso reforçar de maneira muito clara na aula de hoje, porque sim, nas próximas aulas, nós possivelmente nos depararemos, ou melhor, vocês e até eu, possivelmente me depararei com algo que a Igreja ensina a partir do Decálogo, a partir dos 10 mandamentos, que está em desacordo com aquilo que eu vivo. Ou seja, como eu dizia antes, a minha vida se mostrará para mim que a minha vida, em algum ponto, estará em desacordo com aquilo que a Igreja ensina. E eu preciso ser muito claro também nesse aspecto ao dizer que existem determinados mandamentos que são mais sensíveis do que outros. É claro que, sem dúvida nenhuma, o mais desafiador de todos e mais importante é o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu chamo muito a atenção dos alunos sempre para aulas como, por exemplo, a aula do 6º mandamento, não pecarás contra a castidade, sempre que deve ser ensinada em profundo acordo com a aula do 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. O aluno da catequese, especialmente nos tempos que nós vivemos, ele precisa estar muito atento a essas aulas e corrigir a sua vida e passar a viver de acordo com o que a Igreja ensina na sua moral e também na sua moral sexual. Eu preciso ser muito claro e sempre procuro ser muito claro com os meus alunos nesse ponto. Fiquem muito atentos a todas essas aulas. E caso se deparem com uma situação assim, peçam a Deus a graça, rezem e peçam a Deus a graça para que vocês passem a viver de acordo com aquilo que a Igreja ensina. A Igreja não erra. A Igreja está sempre certa em matéria de fé e moral. Tanto naquilo no que ela nos ensina a crer, também naquilo que ela nos ensina a viver, para vivermos de acordo com a fé que nós professamos. A Igreja não erra em hipótese alguma. Uma pessoa que coloca isso em dúvida sequer pode se dizer católica. Tem uma deficiência grave na sua fé. Mesmo batizada, na prática é um membro morto da Igreja, porque sequer crê na própria Igreja. Como é que ela vai crer naquilo que a Igreja ensina se ela não crê nem na Igreja? Então, é algo que o aluno precisa estar muito atento a partir desta aula, em cada ensinamento, em cada preceito, em cada mandamento e as suas consequências, porque a Igreja, a cada mandamento, ela vai aprofundar aquele mandamento e mostrará para nós o que há de positivo em cada mandamento, ou seja, como cada mandamento me leva a viver, mas também o lado negativo, ou seja, o que aquele mandamento
proscreve, né? Então, em primeiro lugar, o que aquele mandamento prescreve, ou seja, eu devo, para viver de acordo com aquele mandamento, o que eu devo fazer, mas também o que aquele mandamento proscreve, proíbe, o que eu devo deixar de fazer para viver de acordo com aquele determinado mandamento. Então, o apelo que eu faço é esse, que nós fiquemos todos muito atentos a cada aula. E caso nos deparemos com essa situação, não guardem para vocês essa inquietação interior. Caso as dúvidas permaneçam, não deixem de falar comigo, não deixem de falar com os catequistas. É fundamental que, mesmo à distância, pelas situações que nós vivemos hoje, é fundamental que todas as dúvidas sejam sanadas. Afinal, nós estamos a falar da vida de vocês, da vida de fé de vocês. O silêncio nesse momento é algo que pode levar a uma situação de pecado grave, de pecado mortal, e principalmente para aqueles, ou melhor, especialmente para aqueles que se preparam para receber os sacramentos, não se mantenham em silêncio diante de uma situação como essa. Tirem todas as dúvidas, esclareçam tudo que vocês tiverem que esclarecer, porque quando nós recebemos um determinado sacramento em pecado grave, na realidade, aquele sacramento ele não deixa de ser válido, mas ele não produz efeito, ele não tem a sua eficácia. A graça própria do sacramento não se realiza em mim. Então, de nada adianta, é uma mentira, além de ser um sacrilégio. Receber um sacramento em pecado grave é um sacrilégio, é um pecado grave e gravíssimo contra o primeiro mandamento da lei de Deus, como nós aprenderemos nas próximas aulas. Então, por favor, não guardem silêncio, não fiquem em silêncio. Caso as próximas aulas, de alguma forma, tragam alguma inquietação, porque vocês perceberão algo na vida de vocês que está em desacordo com o que a igreja ensina, partam dessa premissa. A igreja está certa, eu estou errado. A igreja está certa, a minha vida está errada. Então eu falarei com o meu catequista, eu conversarei com o meu catequista para que ele me ajude a entender por que a minha vida está errada, para que ele me ajude a perceber por que a minha vida está em desacordo com o que a igreja ensina e o que eu devo fazer, além de rezar, além de pedir a Deus a graça, de concordar com a igreja, de viver de acordo com o que a igreja ensina, ele me ajudará, o meu catequista me ajudará a entender o que a igreja ensina. Para isso serve o catequista. Então, por favor, contem comigo, contem conosco nessa bela caminhada que nós teremos a partir de agora, num estudo que eu espero ser profundo dos 10 mandamentos. E só para encerrar o olhar sobre essa passagem, eu chamo a atenção que depois que nosso Senhor Jesus Cristo diz toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele vai dizer, e depois e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. De alguma parte aqui, eu penso que os 4 pilares da catequese estão presentes. Quando Nosso Senhor diz, e depois e ensinai a todas as nações, aqui, de alguma forma, está presente a primeira parte da catequese, o primeiro pilar, que é a fé, a profissão de fé, o creio, o credo que é ensinado. Depois Nosso Senhor falará, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós identificamos o segundo pilar da catequese, que é a liturgia, a sagrada liturgia, a celebração da fé, aqui representada pelo sacramento do batismo. Depois é que vem a parte da moral, e aqui está muito claro que essa autoridade de dizer como nós devemos viver para vivermos de acordo com a fé que nós professamos, esta autoridade é da Santa Igreja Católica e somente dela. Cabe à Santa Igreja Católica e ela é infalível.
porque ela recebe esta autoridade do próprio Deus. No caso aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, ela é assistida pelo Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Vejam, observar, viver de acordo com aquilo que eu prescrevi, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o terceiro pilar da catequese, que é a moral católica, que é o agir cristão, que é a vida de fé, viver de acordo com a fé. E por fim, de alguma forma aqui nesta última parte do versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, nós podemos identificar o quarto pilar da catequese, que será dado adiante, será ensinado adiante, que é a oração cristã, com base ensinada tradicionalmente com base na oração do Pai Nosso, na oração dominical, esta presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma indica a vida espiritual, a vida de oração. Vejam então quando a igreja ensina aquilo que nós devemos crer e ensina aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos viver para vivermos de acordo com a nossa fé, na realidade, a igreja é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensina. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos ensina. Nós devemos, então, crer na igreja como nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos amar a igreja como nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não crê, não espera e não ama a Santa Igreja, de fato, na prática, não crê, não espera e não ama nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos fé na Igreja, amemos a Santa Igreja e confiemos que tudo aquilo que ela nos ensina é a verdade. É o que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo revelou para nós e é o que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensina. Vamos acompanhar aqui algumas perguntas no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje a gente lerá das perguntas 429 até a pergunta 433. Como eu falei, é uma aula introdutória em que falaremos da Igreja como mãe e educadora e simplesmente vamos enumerar os 5 mandamentos da Santa Igreja Católica, mandamentos esses que serão aprofundados ao final, né? Tradicionalmente, o catecismo atual, ele inverte um pouco isso. Por um lado, eu acho até bom, porque esta aula preliminar em que nós falamos da autoridade da Santa Igreja Católica em matéria de moral é fundamental. Eu penso que, especialmente nos tempos em que nós vivemos, em que há, sem dúvida alguma, uma profunda crise de fé, e é uma crise que assola até mesmo os membros da Santa Igreja. Muitos membros da Santa Igreja, e essa é a verdade, hoje estão mortos porque justamente não vivem como a Santa Igreja Católica os ensina a viver, e por isso membros mortos são membros que estão em pecado grave, em pecado mortal. Então é fundamental, a meu ver, na estrutura do catecismo, que se coloque esta aula antes das próprias aulas sobre os 10 mandamentos, que se coloque esse ensinamento acerca da autoridade da Santa Igreja Católica em matéria também de moral, que ele seja colocado antes do ensinamento até próprio dos 10 mandamentos. Mas, por outro lado, tradicionalmente a Igreja ensina os mandamentos da Igreja depois do 10º mandamento. Então nós faremos aqui, nós seguiremos os 2, né? Ao mesmo tempo teremos essa aula introdutória, mas ao final, depois do 10º mandamento, nós falaremos de maneira mais profunda, especialmente com base no Catecismo de São Pio X, acerca de cada um dos 5 mandamentos da Santa Igreja. Então vamos às perguntas que estão no compêndio relacionadas ao tema da aula de hoje. A Igreja, mãe e educadora, mãe e mestra. Tem até um documento da doutrina social da Igreja, de São João 23, que é justamente este o título, né? Mater et Magistra, né? A Igreja, mãe e mestra. Vamos lá.
Pergunta 429. De que modo a igreja nutre a vida moral do cristão? A igreja é a comunidade em que o cristão acolhe a palavra de Deus e os ensinamentos da lei de Cristo, recebe a graça dos sacramentos, une-se à oferta eucarística de Cristo, de modo que a sua vida moral seja um culto espiritual. Aprenda o exemplo da santidade da Virgem Maria e dos santos. Então, de alguma forma, aqui nessa primeira pergunta, o catecismo, no caso o compêndio, fará uma referência a estes 4 pilares da catequese que eu já enumerei. E aí a segunda pergunta, que é fundamental, que é a pergunta 430, que vai falar justamente desta autoridade da Santa Igreja Católica em matéria de moral. Esta autoridade da Santa Igreja Católica no que diz respeito ao agir cristão. Por que o magistério da Igreja intervém no campo moral? Porque é missão do magistério da Igreja pregar a fé a ser crida e a ser aplicada na prática da vida. Essa missão se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância é necessária para a salvação. Isso é importantíssimo. Esta autoridade da Igreja em matéria de moral não diz respeito apenas à lei revelada, seja ela no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, seja a lei evangélica, a lei revelada no Novo Testamento, mas esta autoridade da Santa Igreja Católica em matéria de moral também diz respeito à lei natural, a lei que foi inscrita por Deus na própria natureza do ser humano. Então, a autoridade da Santa Igreja Católica diz respeito também à lei natural. Isto deve ficar muito claro. Como eu disse, então, a Igreja, o magistério da Santa Igreja Católica, ou seja, o Papa, o Santo Padre e os bispos em comunhão com ele, o Sagrado Magistério, ele é infalível também em matéria moral. Cumpridos os devidos requisitos, o magistério ele é infalível ao prescrever os dogmas, ao definir os dogmas de fé, mas também ao definir preceitos morais, ao definir como um fiel católico deve agir ou o que ele deve evitar. Nesse momento, a Santa Igreja Católica ela também é infalível e isso precisa estar muito claro para todo e qualquer aluno de catequese. Vamos lá. Que finalidade tem os mandamentos da Igreja? Que o compêndio na pergunta 431 ele já vai entrar nesse tema dos mandamentos da Santa Igreja Católica. Os 5 preceitos da Igreja têm como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração, da vida sacramental, do esforço moral e do crescimento do amor de Deus e do próximo. E aqui eu também faço uma observação. No Catecismo de São Pio X, a gente irá aprofundá-lo na aula própria. São Pio X nos ensinará que o cumprimento dos mandamentos da Santa Igreja Católica, ele nos ajuda ao cumprimento, ele nos auxilia a bem cumprirmos os 10 mandamentos. Então, é fundamental a observância dos 5 mandamentos da Santa Igreja em vista à observância dos 10 mandamentos. E é interessante, muito importante, inclusive, que a inobservância dos 5 mandamentos da Santa Igreja, ou a inobservância de qualquer um dos mandamentos da Santa Igreja, é pecado grave. Cumpridos os devidos requisitos, ou seja, quando houver total conhecimento da matéria, total conhecimento e total advertência também, ou seja, seja um ato deliberado. Então, quando houver conhecimento e for um ato deliberado, um ato de vontade, nesse caso, sim, a inobservância de um mandamento da Santa Igreja é pecado grave. Então, quando há matéria grave, é pecado grave, tá? Isso tem que ficar muito claro também,
que nós devemos, com o mesmo rigor que devemos buscar viver segundo os 10 mandamentos, também devemos ter o mesmo rigor na observância dos 5 mandamentos da Santa Igreja Católica. E é justamente a pergunta 432, ela dirá para nós quais são os mandamentos da Santa Igreja Católica, os 5 mandamentos da Santa Igreja Católica. Vamos lá. Quais são os mandamentos da Igreja? São, número 1, participar da missa aos domingos e outras festas de guarda, ficando livre de trabalhos e de atividades que pudessem impedir a santificação desses dias. Número 2, confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da reconciliação pelo menos uma vez ao ano. Número 3, receber o sacramento da Eucaristia pelo menos pela Páscoa. Número 4, abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos pela Igreja. Número 5, atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Então, esses são os 5 mandamentos da Igreja. Como eu falei antes, nós teremos uma aula apenas para falarmos desses 5 mandamentos, tá? Então, não se preocupem, eles são claros, por mais que sim haja necessidade de esclarecimentos, sem dúvida nenhuma, mas eu vou até repeti-los agora, mas fiquem tranquilos que nós teremos uma aula apenas para aprofundar os 5 mandamentos da Santa Igreja Católica com base no Catecismo de São Pio X, tá bom? Porque o próprio Catecismo da Igreja Católica, e eu entendo até que isso deveria ter sido feito de maneira melhor, neste catecismo atual, ele não aprofunda tanto. Nós pegamos, por exemplo, e aí eu estou a falar do catecismo amarelo, né? Por isso é tão importante, eu tenho falado sobre isso, é tão importante que a gente tenha os catecismos mais tradicionais, catecismos antigos. Eu indico particularmente o catecismo romano e o catecismo de São Pio X. Há determinadas partes que o ensino tradicional da catequese ele precisa ser conhecido como um todo, mas também há determinadas partes que nesses catecismos estão bem mais completas, eu diria. Então, o caso dos mandamentos da Igreja é um desses casos em que o catecismo de São Pio X está bem mais completo que o catecismo atual. Nós teremos uma aula somente com base nele para falarmos de cada um desses 5 mandamentos. Eu irei enumerá-los agora, mais uma vez, para ficar bem consolidado o ensinamento, e depois lerei a última pergunta que está aqui, que é a pergunta 433. Vamos lá. Mais uma vez, quais são os mandamentos da Igreja? Número 1, participar da missa aos domingos e outras festas de guarda, ficando livre de trabalhos e de atividades que pudessem impedir a santificação desses dias. Número 2, confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da reconciliação pelo menos uma vez ao ano. Número 3, receber o sacramento da Eucaristia pelo menos pela Páscoa. Número 4, abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos pela Igreja. Número 5, atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. E por fim, a pergunta 433, por que a vida moral dos cristãos é indispensável para o anúncio do Evangelho? Porque com sua vida, conforme o Senhor Jesus, os cristãos atraem os homens à fé no verdadeiro Deus, edificam a Igreja, informam o mundo com o espírito do Evangelho e apressam a vinda do reino de Deus. Aqui é algo importante, né? Nós devemos ter uma unidade de vida. Nós devemos viver, como eu já falei várias vezes nesta aula, nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Nós devemos viver de acordo com a fé que nós professamos.
E isso, sem dúvida nenhuma, contribui muito para a nossa missão, para o nosso apostolado de pregar o Evangelho, de difundir, de ensinar a fé católica, de converter as pessoas. Sem dúvida nenhuma, uma vida católica de fato é capaz, aliada sem dúvida nenhuma à pregação, ela é capaz de converter muitas pessoas, um testemunho autêntico do Evangelho, a pregação que se reflete na vida, isto é fundamental para a missão, isto é fundamental para a evangelização, para o nosso apostolado cotidiano, que todos nós somos chamados a fazer. Eu até coloquei uma anotação: a fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Então, fica aqui então este apelo. Nesse momento, né, já estamos a iniciar esse estudo dos 10 mandamentos. Naturalmente, já passamos pelo estudo do credo, ou seja, todos vocês já sabem qual é o conteúdo, qual é o depósito da fé, qual é a fé católica, no que um católico deve crer. Então agora nós passaremos a estudar, a nos aprofundar acerca de como um fiel católico deve viver, para viver de acordo com a fé que ele professa. Então, fiquemos todos muito atentos, nos aprofundemos na moral católica, nos aprofundemos para que, de fato, tenhamos esta unidade de vida. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva São João Bosco, viva Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki e São Pio X. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.